Olá, gente, tudo bem? A ideia desse vídeo aqui é falar um pouquinho. Putz, brincadeira. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre atenção e esquecimento. As pessoas elas têm se queixado um pouquinho recentemente sobre como elas se percebem esquecendo algumas coisas do seu dia a dia. Como, por exemplo, deixa a chave no local e não se lembra de guardou, carregador do celular ou o próprio celular, ou guarda algum objeto em um lugar específico para lembrar. Então fala assim, vou deixar esse objeto aqui para eu não esquecer e acaba se esquecendo. Vive se justificando de algum compromisso, então marca um compromisso e acaba tendo que ficar pedindo desculpa ou criando história justamente por conta do esquecimento. E a queixa é que isso tem aumentado nos últimos meses, talvez aí por conta da pandemia. A ideia aqui é a gente, como é um assunto muito complexo, é a gente não adentrar, pelo menos de cara, é fazer um vídeo um pouco mais descontraído para a gente falar sobre algumas possibilidades de esquecimento nos dias de hoje. Como é um tema, como eu disse, muito complexo, muito amplo, muito denso, separamos aqui 3 tópicos que as pessoas nos mandaram aí a partir das redes sociais, falando do seu dia a dia e o que elas têm esquecido. E aí é um desafio a gente relacionar esses 3 tópicos às questões de memória e esquecimento. O primeiro tópico que nos mandaram foi o seguinte: eu faço várias coisas ao mesmo tempo e acabo esquecendo de outras. Esse é o primeiro. O segundo tópico é por conta das tecnologias, qual que é a relação de tecnologia e memória. E o terceiro tópico é cerveja. Bom, em relação a fazer várias coisas ao mesmo tempo, existe aí uma questão relacionada da memória com a atenção. Atenção dividida, atenção alternada. Quando eu estou ali dirigindo o carro, fazendo uso do celular, eu vou alternando as duas atenções e isso relaciona diretamente à questão da memória. O que eu quero dizer? Quando a gente pensa, por exemplo, num déficit de atenção, a pessoa que tem déficit de atenção, a gente tem a impressão que ela tem uma falta, né, uma escassez de atenção. E pode ser justamente ao contrário. Eu tenho várias situações ao mesmo tempo e o meu cérebro acaba tendo que competir no que ele vai dar atenção e no que ele não vai dar atenção. Justamente por a gente não ter um pensamento ou uma rotina treinado nesse quesito, a gente acaba esquecendo alguma coisa. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo, existe uma tendência, uma facilidade de eu esquecer uma coisa ou outra. E a gente pode pensar: estudo, trabalho, família, namoro, relacionamento, amizade, lazer, essas várias questões ao mesmo tempo faz com que eu esqueça uma coisa ou outra, ou o cérebro meio que faz isso por conta própria. Em relação, por exemplo, ao segundo desafio, que é relacionar a tecnologia e o esquecimento, isso é muito simples. Antigamente precisávamos fazer mais uso do cérebro, então ele era meio que treinado a ficar mais usável. Hoje em dia, com o uso aí do Google, do smartphone, principalmente do smartphone, dos computadores, nós passamos a usar agenda eletrônica, os números de telefone eu passo a guardar no celular. Há uma década atrás, tínhamos o hábito de decorar o número das outras pessoas, nome de rua. Hoje o celular faz isso e você vai, né, faz uma busca ali através do nome. O que eu quero dizer? O nosso esforço, a solicitação do nosso campo aí da memória, ela ficou reduzida. Então eu acabo usando menos o cérebro e ele entende que ele pode usar essa energia, né, para outras atividades. Então a gente acaba reduzindo a nossa memória. Isso não quer dizer que vai reduzir a nossa capacidade de memória. São coisas diferentes. Eu passo a usar menos o cérebro. Em alguns casos eu posso usar mais justamente por conta da tecnologia. Bernardo, mas e a cerveja? O internauta Rodrigo falou o seguinte, que ele quando bebe cerveja ele acaba se lembrando mais. Eu não quero aqui fazer uma apologia ao uso do álcool, porque o álcool também pode ser responsável pela baixa da memória. Mas eu entendi, não vamos ser chato também. O que o colega está querendo dizer é o seguinte, quando eu estou aí numa relação de amigos, churrasco, cerveja, né, quando eu estou me divertindo, isso melhora a minha memória. Realmente eu tenho que concordar, quando estamos fazendo coisas que nós gostamos, quando estamos expostos, por exemplo, ao lazer, né, eu tenho a liberação de alguns hormônios aí do prazer e isso pode melhorar. Pensando em períodos de estresse pós-pandemia, pensar qual atividade de lazer que eu posso fazer. Então, se você vem tendo aí lapsos de memória, de pensamentos, né, de falta de lembranças, pensar alguma atividade anti-estresse, algumas atividades que vai te deixar mais tranquilo, pode ser uma ferramenta extremamente importante para melhora de memória, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.